Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar essa semana? Semana de poucos jogos, né? É verdade, temos que combinar nesse quesito, mas jogos muito importantes que podem estar definindo aí a vida de muitas equipes nessa temporada, né? Jogos de Libertadores, jogos de Copa do Brasil, né? Jogos importantes mesmo para a sequência do campeonato, sequência da temporada de algumas equipes do futebol brasileiro. Antes da gente começar a conversar aqui dos jogos, né, e me aprofundar mais na minha opinião de cada jogo, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui na nossa página no YouTube, nosso canal aqui no YouTube, se inscreva. Eu sou Gabriel Todaro e pelo menos 2 vezes por semana eu estou trazendo análises de jogos, né, dos jogos dos principais equipes do futebol brasileiro, né, das 20 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. Também, via de regra, uma vez assim no meio da semana eu trago um vídeo mais comentando alguma análise de alguma notícia, de alguma questão de regulamento, né? Inclusive essa semana eu soltei um vídeo comentando sobre a minha opinião, né, sobre a primeira fase da Copa do Brasil. Essa coisa de critério de empate, enfim, não concordo muito, mas tá lá a minha opinião nesse vídeo, 9 minutinhos você assiste, mas clica aqui em se inscrever, você vai ajudar nosso canal. É aquilo combinado que eu já fiz bastante aqui nos vídeos, né? Fica aqui uns 5 vídeos, assiste alguns vídeos que eu tenho aqui, inclusive vídeo de opinião, né, acerca de alguns assuntos. Se você curtir, se você achar bacana, óbvio, você compartilha com seus amigos e aí permanece nessa inscrição. Fechou? Vamos fazer esse tratado? Meus queridos, então vamos tocar aqui, vamos começar a conversar sobre os jogos dessa semana. Né? Tivemos jogos de Libertadores, Copa do Brasil, tivemos jogos do Campeonato Carioca e também da Copa Verde. Né? Da Copa Verde foi um 0x0 entre Brasiliense e Goiás, que eu nem vou me aprofundar, já vou adiantar aqui. Um jogo muito pobre, com pouca criatividade das duas equipes, né? E que preocupa um pouco o Goiás, que o Goiás agora vai entrar numa fase de afunilar no Campeonato Goiano, né? Vai jogar semifinal agora esse final de semana. Tá bem na fase de mata-mata do Campeonato Goiano, mas é óbvio que o empate, o 0x0, falta de criatividade, pode acabar abalando a equipe no próximo jogo. Mas vamos falar também de Copa Libertadores, né? Vamos voltar para o começo. A Copa Libertadores teve a sua segunda fase, né, acontecendo esse meio de semana entre as equipes brasileiras. O Atlético Mineiro entrou em campo lá na Colômbia contra o Milionários e saiu com um empate em 1-1. Né? O Atlético foi melhor sim do que o Milionários em boa parte do jogo, algumas vezes tomou um susto, né? Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Milionários com a vantagem de 1-0 com o gol do Davi Silva ainda na primeira etapa. Se preocupou mais em defender, em segurar esse resultado. Não era um resultado, ao meu ver, satisfatório para o Milionários. Eu acho que a equipe poderia ter ido atrás, até mesmo porque um 2-0 é muito mais cômodo você decidir um 2-0 no Mineirão do que apenas 1-0. Mas a equipe foi atrás desse 1-0, tentou segurar, não conseguiu. E na segunda etapa o Paulinho foi lá e cravou um belíssimo gol de cobertura. Mas uma hora ou outra o Atlético iria fazer o seu gol sim. Estava melhor, estava criando as melhores oportunidades, empurrando mesmo o Milionários para o seu sistema defensivo. Conseguiu fazer seu gol, é amplamente favorito para classificar, principalmente no jogo da volta. É óbvio que o Milionários é uma equipe muito mais qualificada que o Carabobo, né? E quanto o Carabobo no Mineirão, o Atlético oscilou demais, né? Acabou inclusive tomando gol da equipe venezuelana. Não acho que isso vai acontecer contra o Milionários. Acho que o Atlético não vence por 3-1 como venceu a equipe venezuelana na última fase, mas vence sim, dá para vencer de maneira até que tranquila contra o Milionários. Já o Fortaleza perdeu em casa contra o Cerro Porteño. E aqui vamos analisar os confrontos, né? Eu já fiz um vídeo comentando que o Fortaleza tinha dado um baile no Atlético, né? Que foi de maneira muito errônea, interpretado de uma maneira muito errônea por alguns torcedores. Mas o Fortaleza, na minha visão, está passando por um caminho mais difícil nesse momento do que para o Atlético. E aí é óbvio que eu vou analisar também a questão de elenco, questão de investimento. E o Fortaleza tem um investimento inferior do que o do Atlético Mineiro, né, gente? Vamos combinar. Né? O Fortaleza, por mais que seja uma equipe que está ascendendo no futebol brasileiro, melhorando ano após ano, é uma equipe que não é comum você investir 1 bilhão, contratar vários jogadores de seleção, como o próprio Paulinho, que fez o gol do Atlético no meio de semana. É um time mais modesto, mas muito competitivo, principalmente para o seu técnico Vojvoda. E nesse jogo aqui, eu acho que ficou faltando essa qualidade que os jogadores do Atlético têm, de finalização, de criação de jogadas, principalmente jogadas individuais.
né? O Fortaleza sentiu muita falta de uma jogada individual, de uma finalização de qualidade, né? A equipe até teve um pênalti que, na minha visão, foi muito mal cobrado pelo Thiago Galhardo, né? O jogador preferiu a força do que o jeito, do que até mesmo um pouco de qualidade ali na finalização, né? Uma certa calma de olhar para o goleiro, ver a reação do goleiro. Ele fechou o olho, sentou o pé no meio do gol, e o goleiro Jean, brasileiro, né, que joga na equipe paraguaia, só apenas fez uma defesa muito tranquila, uma intervenção muito tranquila que conseguiu manter até então 0-0. O Cerro fez 1-0 com o Turim e aí só se segurou. Vai jogar no Paraguai com essa vantagem de 1-0. É uma vantagem muito grande, tá, que o Fortaleza vai precisar reverter. Isso já aconteceu, inclusive na temporada passada, né, na pré-Libertadores, que o Fortaleza também disputou, a equipe passou por um momento semelhante. Mas é difícil, né? É difícil você jogar contra o Cerro, uma equipe muito mais tradicional do que até mesmo Milionários numa Copa Libertadores, uma equipe que dificulta muito em mata-mata, sabe jogar um mata-mata, né? Tem jogadores experientes, como o próprio Turim, que estava até outro tempo atrás no Grêmio. Então, o Fortaleza tem uma vida muito difícil aí já no meio dessa semana, né? Que a equipe vai disputar aí quinta-feira, provavelmente, o jogo da volta lá no Paraguai. Pela Copa do Brasil, e aqui não tivemos nenhuma zebra, infelizmente, né? Vocês sabem como eu gosto de narrar e comentar algumas zebras aqui com vocês. O Bahia classificou em cima do Camboriú, né, por 1-0, gol do Biel. O Bahia não jogou bem, tá? Não foi um jogo que o Bahia dominou do começo ao fim do jogo, mas por conta daquele critério, né, de não valer o empate, né? Se persistir o empate, a partida será disputada nos pênaltis, a classificação será disputada nos pênaltis. O Bahia resolveu atacar um pouco mais, ir mais para cima e conseguiu fazer esse gol com o Biel. Aí depois foi só segurar, uma vez ou outra atacava, mas foi mais sólido defensivamente, conseguiu sair com esse 1-0. Óbvio, né, que o Camboriú não é uma equipe que o Bahia pode medir forças aí, e não vai ser uma equipe que vai definir a sequência do campeonato. É importante para o Bahia seguir lucrando com a Copa do Brasil, até mesmo que passou por um momento muito recente de investimento em alguns atletas. Também na Copa do Brasil, o Santos venceu a equipe do Iguatu por 3-0. Lucas Barbosa e Marcos Leonardo 2 vezes marcaram os gols do Peixão. No melhor jogo do Santos na temporada, tinham pouquíssimos torcedores no estádio da Vila Belmiro, né? Mas foi o melhor jogo do Santos até aqui nessa temporada. A equipe sobrou muito diante do Iguatu. Geralmente isso não acontece, principalmente tratando do Santos, né, que passou por muitos altos e baixos no começo dessa temporada. Mas começou bem, tá? Esse jogo foi bem. Eu acho que a equipe do Santos está passando por um processo ali de azeitamento, né, de entrosamento da equipe, que pode render frutos importantes para a temporada, tá? Não acho que o Santos vai brigar por grandes coisas. Acho que essa classificação também é importante para a equipe acabar tendo alguma renda extra, né, por conta da classificação. Mas o Santos eu acho que vai acabar sofrendo muito no Campeonato Brasileiro. É uma equipe grande, é uma equipe de renome, com jogadores que podem decidir a vida do Santos. Acho que a principal fonte de pontos do Santos nesse Campeonato Brasileiro e em outros torneios também, os torneios não, né, e na Copa do Brasil, será os jogos em casa, tá? Serão jogos em casa, principalmente se tiver a torcida a seu favor, não contra, como tem acontecido nos últimos jogos em casa. Mas o Santos venceu bem, 3-0. Tomara que dê ânimo para a equipe aí no restante da temporada. O Flamengo acabou perdendo para o Fluminense no Campeonato Carioca por 2-1 e também perdeu a Taça Guanabara. Sequer ficou em segundo lugar, né, na tabela geral da Taça Guanabara. O Flamengo foi em terceiro lugar, muito pouco jogo que a gente vai falar na sequência. Tá, mas o Fluminense saiu perdendo, né? O Flamengo saiu na frente com o gol do Everton. Um belo gol, é verdade, né? O atacante saiu rabiscando, lembrando os velhos tempos de Everton Cebolinha de Grêmio e de Grêmio, que o levou para a seleção brasileira, e ele conseguiu desempenhar muito bem esse papel. Mas o Flamengo não foi bem no segundo tempo, né? O primeiro tempo foi o primeiro tempo de almanaque do Flamengo, e no segundo tempo a equipe caiu demais. Foi muito pouco. É muito pouco assistir o Flamengo ultimamente, né? Tá sendo muito pouco. O Flamengo não está apresentando um futebol legal, um futebol vistoso. Às vezes joga bem no primeiro tempo, no segundo tempo sente demais a parte física e acaba caindo demais a qualidade. Acho que o Flamengo começou essa temporada muito mal e vai demorar um bom tempo até, acho que mais de 2 meses, para a equipe começar a reentrosar, né, e principalmente desenvolver nessa questão física, que é muito importante para um atleta de alto rendimento, principalmente de uma equipe que disputa vários campeonatos. Logo sai o sorteio da Copa do Brasil, né, que é entre as equipes
da Libertadores. O Flamengo vai saber o seu rival, né? Então acho que assim, acho que o Flamengo precisa logo entrosar a equipe novamente, tornar essa equipe competitiva novamente, né? O Flamengo vai também disputar alguns mata-matas de Campeonato Carioca e eu, sinceramente, eu vou falar com toda a minha sinceridade, que o torcedor do Flamengo entenda que esse começo de temporada não pode esperar nada da equipe do Flamengo. O Flamengo vai perder todo esse início de temporada. O torcedor do Flamengo hoje tem que ter expectativa com dezembro, novembro, outubro com essa equipe, tá? E de imediato agora não vai surtir nenhum efeito. Acho inclusive que o Flamengo não será campeão carioca, tá? Acho que Fluminense e Vasco estão em momentos mais favoráveis do que o Flamengo, tá bom? E aí o Fluminense veio no segundo tempo, jogando muito bem, com o gol do Cano, Gabriel Pirani decidindo na reta final. E aí o Fluminense só segurou com o jogo, né? O Flamengo já estava completamente perdido, questão emocional, psicológica, física, como eu bem falei. E aí o Fluminense só controlou as ações. O Felipe Melo entrou para causar confusão, né, e acabar sendo expulso. E isso resume muito bem o que eu estou querendo dizer. O Fluminense segurou o resultado a partir de então. Então o Fluminense merece conquistar a Taça Guanabara pela regularidade da equipe nesse torneio, né, e vai merecer muito bem ser campeão do Campeonato Carioca também pela regularidade. Vamos ver como que vai ser o mata-mata, né? O Fluminense enfrenta uma equipe muito qualificada que é o Volta Redonda, e do outro lado tem o Vasco, né? O Vasco venceu a equipe do Bangu por... e aliás, antes disso o Botafogo perdeu por 1-0 para a equipe da Portuguesa do Rio de Janeiro, né? E com esse resultado o Botafogo está eliminado do Campeonato Carioca, não avança para a fase de semifinal, né, e final, a fase de mata-mata que define quem vai ser o campeão carioca, e pode ter preocupado ainda mais a próxima temporada, né? O Botafogo talvez possa, né, ficar fora da Copa do Brasil do ano que vem, assim como o Santos já ficou fora e o Vitória também ficou fora, através da vaga do estadual. Mas o Botafogo perdeu por 1-0, o gol do Anderson Rosa. O gol foi bem no começo do primeiro tempo, daria muito tempo para o Botafogo virar, mas o Botafogo passa por momentos de criação esporádicos, né? O Botafogo é aquele famoso entra como favorito, perde, mas entra como azarão, tem grandes chances de vencer. Esse está sendo a tônica do Botafogo já desde a temporada passada. Aí é difícil o Fogão apresentar uma regularidade. Vamos ver como que vai ser a próxima, até o próximo jogo do Botafogo, que é provavelmente pela Copa do Brasil. Mas a equipe vem passando por altos e baixos muito grandes. Acho, inclusive, que esse jogo de semana foi influenciado pelo jogo de alto rendimento que a equipe fez contra o Sergipe na semana passada, né? Que pode ter desgastado muito bem a equipe. Jogou muito bem no final de semana e perde agora já no meio de semana para a equipe da Portuguesa. Vamos ver, né? O Botafogo a gente não pode esperar muito para essa temporada. E falando de Campeonato Carioca, agora sim, falando do Vasco, o Vasco venceu por 2-0, jogando muito bem. Um gol no primeiro tempo, outro gol no segundo, né? Gabriel Peck no comecinho do primeiro tempo, e aí o Pedro Raul no comecinho do segundo tempo fechou a conta aí pro Vascão, pro Gigante da Colina. Com esses dois gols, né, o Vasco por 1-0 não estava passando a equipe do Flamengo, mas quando fez o 2-0 com o Pedro Raul, aí sim passou a equipe do Flamengo, né? O Vasco foi o vice-campeão da Taça Guanabara, avança para a próxima fase, vai enfrentar a equipe do Flamengo na semifinal, né, com o jogo sendo decidido no seu mando de campo, provavelmente vai ser no São Januário. Eu torço para o Vasco fazer isso. Faz tempo que a gente não vê um Vasco e Flamengo em São Januário, mas eu acho, coloco aí uns 70% de chance do Vasco classificar, tá? O Vasco está no momento melhor, o ataque do Vasco está no momento melhor, apesar das chances desperdiçadas nesse jogo, inclusive com um pênalti desperdiçado, mas é uma equipe muito melhor, assim, de questão de assistir, de torcer, de acompanhar, né? Sorte pro Vasco, né, nessa temporada, e também sorte pro Flamengo, né, que o Flamengo possa se reencontrar. É uma equipe que encantou demais os brasileiros nos últimos anos e que merece estar disputando, ser competitiva, tá? Não vencer sempre, mas ser competitiva. Acho que isso é o que falta pro Flamengo nesse começo de temporada. Fechamos, meus queridos? Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço muito a presença de você até aqui. Lembrando, deixe sua opinião aqui no vídeo, tá? Ela vale demais para mim, vale demais para esse vídeo se tornar cada vez mais completo. Ele só se torna completo com a sua opinião nos comentários. Um abração e até mais. Tchau, tchau.